Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Já foi lá? Já se inscreveu na Bplay? Conto com você, tá bom? Olha, meu povo, Falcão versus Raul, Raul versus Falcão. Falcão é titular nesse confronto contra o CRB, vai bem. E acho que aumenta esse debate, né? Aumenta esse questionamento, quem deve ser o titular, quem deve ser o reserva. Enfim, eu quero voltar pro pré-jogo, porque durante o pré-jogo a gente já tinha uma movimentação da torcida temendo muito o que o Falcão poderia oferecer. Eu acho que de alguma maneira até rolando uma certa comemoração no aspecto de, pô, beleza, a gente não vai ter o Raul, a torcida já tinha, pô, deixado muito claro que o Raul era um dos pontos negativos que a equipe tinha naquele começo de Série B, na reta final de campeonato estadual. Só que eu tenho certeza que a entrada do Falcão não era o que o torcedor gostaria de ver. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, me surpreendeu a entrada do Falcão. Eu acho que o Falcão fez um belo jogo. E isso entra num cenário que eu acho que a gente precisa entender, não apenas sobre o Falcão, mas sobre a temporada toda do Atlético. Algo que o Barbieri bateu muito na tecla e eu acho que a gente precisa levar em consideração. 40 jogadores ou deixaram o Atlético ou chegaram no Atlético. O técnico Maurício Barbieri, ele ainda estreia alguns jogadores, podemos dizer assim, como é a situação do Tevez, que ele citou na coletiva. Alguns jogadores têm tempos de adaptação completamente diferentes. Por exemplo, o Isaac já chega dando uma resposta ótima. O Isaac já chega dando uma resposta muito acima da média. O Falcão talvez tenha demorado um pouquinho mais. O Falcão, ele deixa uma primeira impressão completamente negativa. E eu entendo 100% esse contexto. Eu entendo que o torcedor tenha se incomodado com o primeiro recorte que ele viu do Falcão. Mas, eu volto a dizer, de quem viu os jogos do Falcão na temporada passada, o Falcão tem teto. O Falcão tem mais a entregar do que ele vinha entregando. Eu acho que o que a gente viu do Falcão contra o CRB é mais próximo realmente do que é o Falcão. Um jogador que oferece combatividade, competitividade, sai elogiado, mostra capacidade de participar da construção de jogo, do que o Falcão que a gente estava vendo no Campeonato Estadual. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui nos números. Trouxe alguns números aqui pra gente contextualizar. Da média do Raul na Série B até agora e do Falcão contra a equipe do CRB. Série B e CRB sempre me confundem. E pra gente ver como a atuação do Falcão foi realmente bem positiva. Ações, em geral, no jogo, o Falcão teve menos que o Raul. O Raul teve 57, tem em média 57 ações com a bola, ações durante o jogo, e o Falcão teve 49. Mas agora que entra o pulo do gato. O Raul pode até participar mais, mas em questão de passe, a gente teve, por exemplo, 95% de acerto de passe do Falcão e 84% de passe certos do Raul. E bola longa também, o Falcão tem uma melhora significativa, que é 66% de bola longa certas do Falcão, 40% do Raul. Fica muito claro que, pelo menos nesse jogo, nos dois índices de passe que a gente traz aqui, o Falcão ele foi melhor que o Raul. Eu acho que a gente pode questionar a forma que esses passes são dados. Eu acho que a gente pode questionar como esses passes eles são executados. São passes de ruptura, são passes de passes progressivos, sabe? Mas só de você ter um aproveitamento melhor, só de você errar menos, pra mim já é levado muito em consideração. E lembrando, né? A bola longa é esse passe levando o time pra frente, fazendo essa transição ofensiva. Então, se seu cabeça de área te oferece 26% de melhora em relação ao cabeça de área que vem jogando nesse aspecto, pô, significa que você tem uma melhora considerável. Então, acho que em passe eu não tenho o que falar. O Falcão foi bem melhor do que o Raul. E ações defensivas também. Ações defensivas foram 8 do Falcão e 7 do Raul. Ah, Thiago, mas foi muito próximo. A diferença de um número. Às vezes um número é aquele desarme que ganha jogo.
Aquele desarme que, pô, por exemplo, foi o desarme que gera o segundo gol. O Falcão rouba uma bola, o jogo acontece, acelera ali com o Esquivel, com o Patrick, com o Isaac. E logo depois o Tevez e o Renan Peixoto produzem um gol. Então, assim, volto a dizer, pra mim, deixa eu crescer aqui. Pra mim, o que eu vi do Falcão ontem contra o CRB foi melhor do que qualquer atuação que eu tinha visto recentemente do Raul. Ah, Thiago, você acha que o Falcão tem que ser titular e o Raul reserva? Eu acho que a gente pode pagar pra ver. Eu acho que a grande conclusão que a gente chega nessa disputa, que eu concordo que não seja uma disputa de alto nível, mas a grande conclusão é mais ou menos essa. Acho que a gente tem que pagar pra ver. O Raul já teve chances o suficiente. Teve alguns jogos bons, é verdade, mas também teve muitos jogos abaixo da média. Agora vamos tentar ver o Falcão. O Falcão deixou muito claro nesse jogo contra o CRB que pode ser uma peça útil. O Falcão deixou muito claro nesse jogo contra o CRB que pode ser uma peça melhor do que, por exemplo, o Raul vinha sendo. Então eu acho que, até pelo fato do técnico Maurício Barbieri não ter conseguido utilizar muito vários jogadores, tá na hora de fazer algumas apostas que podem dar certo. Se a gente conseguir ter mais qualidade de passe no meio-campo, um aproveitamento melhor de bola longa e mais ações defensivas corretas, como o Falcão conseguiu entregar nesse jogo contra o CRB, cara, pra mim já tá incrível. Pra mim você já tem um meio-campo mais eficiente. E essa posição de camisa 5, ela é muito importante. Porque a gente não vai ter um Fernandinho. Então a gente precisa ver o que o campo diz pra gente. E o que o campo diz pra gente? Pelo menos nesse jogo. Que o Falcão merece o benefício da dúvida. Quando você não tem um jogador incontestável, eu acho que você tem que trabalhar com o benefício da dúvida. E hoje, mesmo, por exemplo, tendo o Raul como um pedido pessoal do técnico Barbieri para vir pro Atlético, hoje eu de verdade não consigo ver o Raul como titular absoluto. Ah, Thiago, e o Peralta, quando vai jogar? Não sei. Eu acho que é até uma boa lição essa comparação Falcão e Peralta. Peralta chega com uma aprovação muito maior por parte da torcida. Falcão muito mais questionado. E assim, um joga e o outro não joga. Por que será? Dedicação, trabalho. Um tá ganhando a vaga nos treinos, um tá ganhando a vaga a partir do dia a dia. Da competitividade alta. Outro não joga pela falta de competitividade. Outro não joga pela falta de tesão. Outro não joga pela falta de conseguir se estabelecer. Então não adianta ter grife. Nesse time do trabalho a gente precisa de personagens trabalhadores. Não adianta ter grife. Nesse time do Atlético a gente precisa de personagens competitivos pra caramba. Competitivos pra caramba. E acho que o Falcão a gente consegue botar nessa casinha de jogador bastante competitivo. E muito trabalhador, que também é um ponto muito importante, beleza? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.